Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, orai por nós. Boa noite a todos. Hoje começamos essa Escola da Fé e vamos estudar o Catecismo. É já conhecido, mas sempre vale a pena, porque entre linhas e em todas as linhas tem sempre um ensinamento, aquilo que a Igreja propõe, aquilo que a Igreja quer, para toda a Igreja mesmo, para cada um de nós. Bom, começa o prólogo assim: Pai, a vida eterna é essa, que eles te conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Duas coisas começam já com esse contexto. Deus quer que nós o conheçamos. Como conhecer alguém se nós não convivemos com ele? Como conhecer alguém se nós não ouvirmos falar dele? Por isso a primeira coisa, então, a escola da fé é para isso. A fé, o que é uma escola? Lugar de aprender. O que é a fé? A fé é revelada por Deus, é uma verdade revelada por Deus, e a nossa adesão à verdade, maior fé. Quando não aderimos à verdade, a nossa fé vai ficando fraca. Por isso, o que Deus quer de nós é que conheçamos a Ele e que todos sejam salvos, todos os homens. Quer que todos os homens sejam salvos. Ele quer. Agora, todos os homens querem? Aqui é uma outra pergunta que podemos fazer. E cheguem ao conhecimento da verdade. Sejam salvos, mas cheguem ao conhecimento da verdade. O que acontece é que no primeiro parágrafo do Catecismo, dentro ainda do prólogo, vai dizer exatamente isso. Deus é infinitamente perfeito e bem-aventurado, e quer fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Deus nos chama e quer que participemos da sua glória. Deus quer que participemos da sua felicidade. Agora, para participarmos dessa felicidade, temos que segui-lo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso que nós nunca estamos satisfeitos conosco. Fazemos uma coisa e ficamos até contentes, porque deu certo, porque terminou, mas isso não basta. Deus, que é perfeito e nos criou a sua imagem e semelhança, uma parcela dessa perfeição, e Ele é bem-aventurado, quer que todos os homens sejam salvos e conheçam a Ele. Então Deus nos chama desde o começo. Deus chamou desde os profetas, depois Deus veio chamando toda a humanidade através dos escritos do Antigo Testamento, depois, por fim, na revelação, até que viesse o Cristo, o ungido de Deus, para salvar toda a humanidade, e enviou o seu Filho. Então Deus nos chama de muitas formas. Deus nos chama na tristeza, na angústia, na alegria, nas dúvidas, e até quando caímos do cavalo, Deus vai sempre nos chamando. São nessas coisas que vamos percebendo qual é a vontade de Deus. Então Deus nos chama e ainda mais ajuda a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo. Procurar, conhecer e amar. Muitos santos tinham isso. Devemos procurar a Deus, devemos conhecê-lo, e isso significa conviver com Ele. O Catecismo é dividido em 4 partes, e vamos estudar todas essas 4 partes. Aquilo que nos ajuda a crescer na fé, aquilo que nos ajuda a entender os mistérios de Deus. E Ele pede exatamente isso, que todos os homens conheçam a Ele, que todos os homens procurem, conheçam e amem a Deus. E isso é o que Deus dá, a sua força e a sua graça, todos os dias, para que a gente chegue até o céu. Deus dá essa graça. Agora a questão é, estamos abertos a essa graça ou não? Como sabemos se estamos tão abertos a essa graça? À medida em que nós o procuramos, na fidelidade da oração, à medida em que nós o conhecemos, seja no estudo que estamos fazendo aqui, seja na nossa Lectio Divina, quando rezamos com a Palavra de Deus, seja nas devoções particulares, vamos conhecendo o amor de Deus, porque vamos conhecendo, ainda estou no primeiro parágrafo. Então, tudo isso que Deus vai fazendo, vai nos chamando para amá-lo e conhecê-lo, Deus dá com todas as suas forças, a capacidade, e amá-lo significa corresponder a esse amor. Primeiro procuramos, depois conhecemos e por fim amamos.
E como podemos demonstrar amor? Através da caridade, dos atos concretos, que o catecismo inteiro, do começo ao fim, vai falar dessa concretização da vontade de Deus. Deus quer que o conheçamos e sejamos salvos. O conhecer é conviver. Para ser salvo é preciso viver a vida dele, viver uma vida em Cristo, viver uma vida com Cristo. Por isso, a gente vai fazer um processo aqui de não só de estudo, mas um processo de adesão a esse conhecimento. E essa adesão vai nos tornando aptos também a descobrir como anda a nossa vida. Não é um estudo para exame de consciência, não é um exame só para fé, é um exame, na verdade, é um estudo para conhecer a proposta que a Igreja tem a todos nós. E é verdade que o sentido do catecismo não é outro. No parágrafo 11, no parágrafo 12, já vai dizer assim: o presente catecismo é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese, em primeiro lugar, os bispos. Esse livro foi feito para bispos, não foi feito para os leigos. Foi feito para os bispos, em primeiro lugar, porque eles têm que aplicar isso daqui na igreja. Agora, alguém é perfeito? Não. Então, nem sempre é aplicado tudo que está aqui na igreja, até porque é muita coisa. Até porque a adesão do conhecimento vai nos fazendo paulatinamente, devagar, aos pouquinhos, aderindo a essa vontade. Então, Deus quer que se salve, Deus quer que o conheçamos, mas é preciso procurá-lo, é preciso conhecê-lo e é preciso amá-lo. Procurar, conhecer e amar. Ele chama os homens a se tornarem no Espírito seus filhos adotivos. Cristo veio nos salvar, mas quem é o Espírito Santo? Aquele que nos configura a Cristo. É aquele que vai falando no íntimo do nosso coração: isso está errado, isso está certo, assim que é a vontade de Deus. Isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Ele vai nos conduzindo à verdade, e essa verdade é Cristo, é a vontade do Pai. No parágrafo 2 já vai dizer assim: esse mandato ele enviou os apóstolos e escolheu esses homens que eram imperfeitos, homens imperfeitos, para conhecer Deus, conviver com Ele. Por 3 anos conviveram com Ele, e essa convivência de 3 anos fez com que eles não só o encontrassem, mas o conhecessem. Assim, o conhecimento das coisas de Deus vai ordenando a vida desses homens, e o mandato de Deus para eles foi que, conhecendo, anunciassem. Como podemos anunciar essa verdade, né? Vamos nos tornando discípulos à medida em que vamos ensinando, a observar tudo o quanto Ele ordenou. Mas é preciso primeiro, antes de anunciar, viver, porque só podemos anunciar aquilo que vivemos. Só temos autoridade para falar de alguma coisa quando nós aderimos. Então, aderir à vontade de Deus não é simples, mas é para todos. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento de Deus. Todos podem chegar ao conhecimento e à salvação, mas é preciso aderirem à vontade. Conheçam a Ele, né, que é perfeito e bem-aventurado, e sejam ensinados a observar tudo. Por isso, no parágrafo 3, eles acolheram o chamado de Cristo, né, e lhe responderam livremente. Foram, por sua vez, impulsionados pelo amor do Cristo a anunciar em todas as partes do mundo essa boa notícia. E qual era a boa notícia? Ela era plasmada de muitas coisas. Primeiro, do conhecimento íntimo que Deus tem do coração das pessoas. Disse a São Mateus, né, que é Levi: vem e segue. Apenas uma palavra, quer dizer, um chamado, uma frase, vem e segue. Apenas uma ordem, um olhar, um diálogo tão curto fez com que esse homem largasse tudo. Porque o que está atrás de uma palavra? Não é só simplesmente a palavra, era Deus falando com ele. E era uma palavra verdadeira, ao ponto dele deixar tudo aquilo que era a sua ambição de vida, porque era um cobrador de impostos. O que fez um homem largar os seus sonhos? Um sonho maior, uma realidade maior. Por isso foram impulsionados pelo amor do Cristo a anunciar ao mundo essa boa notícia. A boa notícia começou com um encontro com Deus. Esse encontro fez com que esses homens mudassem. O nosso encontro com Cristo pode ser de muitas formas: na catequese, quando é criança, quando os pais ensinam as crianças pequeninas a rezar. Assim é o nosso encontro, vai se dando a cada dia, vamos nos encontrando com Deus.
E esse encontro, em um determinado momento, vai marcar de tal forma a nossa vida que vamos mudar. E é isso que vai acontecer. Vai mudar a nossa vida de tal forma que haverá um encontro em que haverá uma grande conversão do nosso coração. Um desejo ardente de agora que já o encontramos, porque o procuramos, agora é conhecê-lo, conviver com Deus e conhecê-lo melhor. Ao conhecer Deus de forma paulatina, devagar, vamos conhecendo Deus, convivendo com Ele. Essa convivência que os apóstolos experimentaram impulsionou eles a esse amor. Viram o amor de Deus no olhar, nas palavras, viram o amor de Deus nos milagres, na correção, quando Deus corrigia os apóstolos, os fariseus, os mestres da lei, corrigia todo mundo. Por que Deus corrigia? Porque queria tirar os homens do erro, do pecado, porque o pecado é um erro e leva o quê? A desordem do coração. Por isso, Deus foi cativando esses homens, foram impulsionados por um amor de convivência. Quanto maior a convivência com Deus, maior a nossa adesão. Como que se dá a adesão nossa e impulsionados por Deus? Quando Deus nos chamou, houve um determinado momento em que nos sentimos mais tocados por Deus. Talvez numa missa, talvez na primeira comunhão, talvez numa leitura de um livro, talvez na tristeza da perda de um ente querido, talvez num sonho, em que rezamos um pouco mais. Mas isso se dá à medida em que nós nos configuramos a Ele, à medida em que nós vamos deixando de lado alguma coisa por causa do amor dele. O que vamos deixando? Deixamos o palavrão, pronto, já começou a ficar bom. Agora deixamos a mentira, é melhor não mentir mais, porque isso aqui faz mal, então já não mentimos mais. Aí a partir do momento, agora já aqui não fico julgando os outros, então à medida em que eu vou abrindo mão da minha vontade, eu vou indiretamente aderindo à vontade de Deus, que é maior e melhor do que a minha. Por isso, procurar a Deus constantemente pela oração nos coloca junto dele, e assim vamos conhecendo a vontade de Deus pela Sagrada Escritura, como esses homens conviveram com Cristo, viram todas as coisas que ele fez e começaram a amá-lo. Esse amor impulsionou esses homens. É verdade que no começo, antes da ressurreição, eram ainda covardes, porque não tinham entendido nada. É a ressurreição que vai ser um grande sinal de verdadeira conversão. Pode pegar mais cadeira lá atrás, fica à vontade, está ali. Então, o que acontece é isso, essa adesão vai aumentando e eles são impulsionados por esse amor. Esse tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente pelos seus sucessores, os bispos. Então, aquilo que aqueles primeiros viram e conviveram, eles transmitiram aos outros. Como eles transmitiram? Com a mudança da própria vida, com a adesão à vontade de Deus, que é mais perfeita, que Deus é perfeito e Deus é bem-aventurado, como diz no primeiro parágrafo do prólogo. No primeiro parágrafo do Catecismo vai dizer: Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, e com um desígnio de pura bondade criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua bem-aventurada vida. Deus nos fez para participarmos da sua vida, então é preciso viver com Ele, procurá-lo, encontrá-lo e amá-lo. Isso a gente encontra em muitos santos. São José Maria Escrivá já falava isso antes do Catecismo: procurar, encontrar e amar. Acho que deve ter tido um dedo dele aqui também, mas tudo bem. Então, o que acontece é que em muitas passagens que nós vamos ver aqui no Catecismo, é impregnado da experiência dos santos que conviveram com Deus. Conviveram de uma forma, os apóstolos conviveram fisicamente, os outros espiritualmente conviveram com Deus, encontraram-se com Deus no íntimo do seu coração, deram lugar a Deus nas suas almas. Por isso, é preciso anunciar a fé, vivendo a partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. Aqui estão os 4 pontos do Catecismo. Primeira coisa, anunciar a fé, ou seja, dar testemunho da nossa experiência de procurar, conhecer e amar a Deus. Primeiro é preciso anunciar a fé. E como anunciamos? Como diz Santo Antônio: cessem as palavras, falem as obras. Como podemos anunciar que amamos a Deus? Parar de reclamar, parar de julgar. Olha, só de não fazer nada de errado já está anunciando o amor de Deus, porque já está mudando o teu próprio coração. E é isso que nosso Senhor nos pede, vivendo a partilha fraterna. O que é a partilha fraterna?
É a convivência, a troca de experiência com as pessoas, a ajuda material, a ajuda caritativa, espiritual. Então tudo isso é uma troca, né? É a partilha fraterna, ver o outro como irmão, porque em Deus somos irmãos. O Espírito Santo nos faz filhos adotivos, então devemos ser mais irmãos. O irmão tem briga com o outro. Em casa a gente não briga com o irmão. Quem tem muitos irmãos já sabe, né? Ninguém é igual. Sempre haverá alguma coisa, algum ponto de briga, algum ponto de discórdia, né? E isso acontece. A questão, mas deixaram de ser irmão porque pensam diferente? Não. É isso que é o primeiro ponto da vida fraterna. O Espírito Santo nos faz únicos no corpo de Cristo. Somos um só corpo, toda a igreja, muitos membros, todos diferentes, mas membros do corpo de Cristo. E é isso que o Espírito Santo faz, nos une a essa verdade, que vai nos levando à perfeição. Depois, celebrando-a na liturgia, a missa nada mais é do que o anúncio e a convivência nossa com Cristo. Primeiro vem o ato penitencial, reconhecer que somos miseráveis pecadores. Depois a gente pede perdão no ato penitencial, a gente pede perdão no cordeiro, a gente pede perdão antes de comungar. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, vai dizer uma palavra, a gente pede perdão o tempo inteiro na missa. Isso quando não tem no salmo, em outros momentos a gente pede perdão, porque somos fracos, somos limitados, mas somos chamados à perfeição, somos chamados à bem-aventurança, somos chamados àquilo que é bom. Por isso, celebramos isso na Santa Missa, fazendo as leituras do Evangelho, os Salmos, que vão nos conduzindo, desde os profetas no Antigo Testamento, com os Salmos e as leituras, com o Novo Testamento, a vivência de São Paulo, de São Pedro, São João, e todos os apóstolos em Cristo. Então vamos aprendendo a conviver. É na leitura da Sagrada Escritura, na vivência da Santa Missa, é que nós vamos celebrando essa nossa união com Deus. Por isso a missa é a Eucaristia. O que é? Uma ação da graça divina, uma ação de graças. Assim, entendemos o mistério de Deus por uma vida de oração. E a oração que vai dizer o Catecismo, ele vai falar de muitas formas de oração, mas a oração principal é a oração do Pai Nosso, que são 7 petições, 7 termos para vivermos bem. Como viver bem na presença de Deus? A oração por excelência é aquela que Jesus nos ensinou, e essa que Jesus nos ensinou deve ser celebrada na missa, vivida com os irmãos e ao mesmo tempo anunciada por uma vida melhor. Assim vamos mudando a nossa vida à medida em que rezamos. Todas elas estão ligadas. Quem reza vai precisar ir na missa. Quem vai na missa, além de rezar, vai viver a compreensão, o perdão, a caridade, a paciência com aqueles que erram, com aqueles que nos fazem mal, porque nos fazem mal muitas vezes. Mas Deus permite que por trás desse erro dos outros saibamos discernir o que é bom e o que é mal, buscar aquilo que é bom e evitar aquilo que é mal, que é o princípio da vida cristã. E por isso a igreja é chamada, todos nós somos chamados a transmitir a fé. Bem cedo passou-se a chamar de catequese um conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus. Então a catequese é exatamente isso. É um conjunto de esforços empreendidos para que todos conheçam a Deus. Procuremos, conheçamos para amá-lo. Assim, esse é o processo que Deus pede a todos nós, e vamos conhecendo à medida em que essa educação da fé que estamos fazendo aqui, na Escola da Fé, ela vai crescendo. Não é só para crianças da catequese, não é só para jovens de Crisma, mas para os adultos, por toda a vida. É uma formação permanente. Isso seremos sempre formados à medida em que nos abrimos a Deus. Mas à medida em que esqueçamos essas coisas, deixamos de lado, aí sim, já começamos a nos fechar ao egoísmo. Por isso, sem confundir-se com eles, com essa organização sistemática que a igreja coloca, que o catecismo é uma organização sistemática. Foi colocado todo o mistério da fé nele, todo o processo para a nossa conversão, para a nossa adesão a Deus, para o nosso conhecimento da verdade. Se tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, tá bom? Eu vou falando aqui porque eu vou me empolgando, tá bom? Sem confundir-se com essa educação da fé, a catequese se articula em torno de um determinado número de elementos, da missão pastoral da igreja. Então é uma missão.
Em primeiro lugar, é o anúncio do Evangelho, depois a pregação missionária, né, para suscitar a fé, a busca da razão para acreditar. Não é simplesmente a fé que Deus ensinou e revelou, não, pela razão conhecemos a Deus, vamos conhecendo que aquilo que Deus revelou, no final das contas, é o que devemos viver, porque é o que torna o homem feliz, torna o homem adaptado à vontade divina. Por isso, racionalmente, vamos acreditando em Deus. É uma experiência de uma vida cristã, é a celebração dos sacramentos, é a integração da comunidade eclesial, ou seja, dessa comunidade de vida em Deus, né? É um testemunho apostólico e ao mesmo tempo missionário. Por isso, o catecismo é tudo isso para nós. Isso é a catequese, é uma extensão. Na verdade, o que a igreja tem não está preocupada com a extensão demográfica e o aumento numérico. A igreja não quer aumentar o número dos seus fiéis, mas é um mandato de Deus, porque Deus pediu que exatamente, né, conduzisse todos para a verdade, todos para a salvação. Ele quer que todos os homens se salvem. Por isso a gente tem que anunciar e chamar todas as pessoas para a fé. Mas a fé é livre, é verdade, que de certa forma Jesus disse lá na frente, né, na sua vida e na vivência com os apóstolos, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então é só para os que querem, mas precisamos fazer com um bom testemunho, com a boa vida de cristãos, fazer com que outros queiram ter a mesma alegria. As pessoas não vão seguir cristãos com cara amarrada e triste e angustiada, exatamente porque se encontramos a alegria da verdade, da fé e de um dia a salvação, isso nos enche o coração de alegria. E apesar de tropeçarmos e cairmos, né, logo que começou, a primeira vez que eu pensei, quando esqueci o nome do seu filho, o Francisco caiu aqui, ele veio correndo ali, tropeçou, caiu de joelho assim, levantou e saiu rindo, né? Eu acho que ele riu da própria queda, né? Não está nem preocupado, só chora se machucar, né? Mas se não machucou, se caiu, ele ri dele mesmo, né? Então é isso, a nossa vida é cheia de quedas, cheia de misérias. Se nós não olharmos para Deus, nunca conseguiremos rir das nossas próprias fraquezas e limitações. Deus, né, está sempre ao nosso lado. É preciso procurá-lo, ainda que as quedas sejam grandes, voltar para Deus, voltar o coração para Cristo. Assim somos chamados a essa perfeição. A renovação da igreja acontece também em tempos fortes de catequese, em muitas épocas. Quantos santos, no meio das tribulações e angústias, anunciaram essa verdade? E a verdade, como diz o Evangelho, vos libertará. É Cristo que nos liberta das nossas misérias, dos nossos pecados. Por isso a catequese é tão importante, para conhecer a Deus e ver a discrepância que há entre a perfeição e a bem-aventurança divina e a nossa fraqueza e a nossa miséria. Para que ninguém desanime, nunca vou chegar até Deus, e nunca mesmo. Já vou tirando aqui ilusão de qualquer um. Ninguém nunca vai ser perfeito, nem os santos eram. Então a gente vai desistir? Não. Temos que aderir de alguma forma, agradar de alguma forma a Deus. As crianças, o que elas fazem de grandioso e bondoso para os pais se agradarem delas e amarem? Nada, só dão trabalho, suja a fralda, chora para mamar, né? O que elas fazem de grandioso? Nada, basta um sorrisinho, pronto, já ganhou, pronto, já aqui, já não sabemos nem por que gostamos tanto, né? Então, e por quê? Porque assim é o amor de Deus. Ele é tão preocupado com as nossas quedas, Ele quer que, descobrindo a nossa fraqueza, corramos ao encontro dele. As crianças, quando caem e machucam, correm para quem? Para o pai e para a mãe. E se o pai e a mãe batem, vão para quem? Para o pai e para a mãe. Por quê? Porque precisam deles. É assim, Deus corrige os que ama. Por isso algumas quedas em nossas vidas são por fraqueza, é verdade. São as tentações que passamos, também é verdade. Mas elas não nos devem afastar de Deus. Só quem é orgulhoso, como foi o diabo, é que não admite a queda e a fraqueza, e por isso se afastou de Deus. É por isso que temos que nos aproximar de Deus. Deus não exclui ninguém do seu amor, mesmo que os nossos pecados sejam terríveis. Basta ver São Paulo, um assassino, e santo agora. Por que foi santo? Porque foi aderido à vontade de Deus. Pôde ressuscitar os que ele matou? Não. O que ele fez então para reparar toda a ofensa? Acreditou em Deus, não confiou em si. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que quero, que não quero, sou miserável. Não disse isso no final, eu estou dizendo.
Então, mas admitiu a sua miséria, admitiu a sua fraqueza, mas viu a força de Deus no meio da sua fraqueza. Pois é quando eu sou fraco que sou forte, porque já não confio em mim, eu confio só em Deus. E isso é procurar a verdade, conhecer essa verdade e por fim amá-la, para que ninguém se desespere. Por isso, diante disso, o que esse é o dinamismo, não só que seguiu o Concílio Vaticano II, com Paulo VI, que considerava como um grande catecismo dos tempos modernos. Isso é o diretório, depois foram escritos vários outros documentos, diretório para catequese, Evangelii Nuntiandi, catequese Stradente. Então, todos os documentos que foram escritos culminaram nesse catecismo. Todos esses documentos esse daqui na verdade é uma síntese, uma compilação de todos esses documentos, da verdade revelada, daquilo que Nosso Senhor revela, porque aqui a gente também vai encontrar a Sagrada Escritura e outras coisas mais. Portanto, o objetivo do catecismo é fazer com que procurem, encontrem e amem a Deus. E mais do que isso, a exposição orgânica e sintética desse catecismo vai fazer com que vamos descobrindo o quão grande é a misericórdia de Deus e o quanto ela pode alcançar mesmo aqueles que estão afastados. A estrutura desse catecismo, portanto, tem esses 4 divisões, 4 pilares, a profissão de fé, batismal, que é o símbolo apostólico, o credo. Então o catecismo vai ensinar toda a primeira parte, o credo, depois os sacramentos da fé e a vida de fé, são os mandamentos, a oração do Pai Nosso, e por fim o símbolo apostólico, os sacramentos, os mandamentos, e ao mesmo tempo a oração, que é o Pai Nosso. Então, tudo isso vamos aprender. A profissão de fé, que é pelo batismo, pertencer a Cristo. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem batiza é o próprio Deus, é o padre que faz, é o ministro que faz, é alguém que faz, um diácono, mas às vezes até em alguns casos de extrema necessidade e urgência, qualquer leigo pode batizar uma pessoa. Se estiver no hospital morrendo, uma criança pequenina, basta pegar a água benta e colocar na cabeça da criança: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Basta isso, e a criança já está batizada. Depois é lógico, se ela sobreviver, ou se o adulto que não foi sobreviver, aí depois sim, aí termina os ritos na igreja. Mas se em caso de necessidade, para não morrer ateu, se pode fazer isso, qualquer pessoa, tá bom? Até uma pessoa que não tem fé católica. Se um judeu falar assim: eu te batizar, eles estão pedindo para te batizar, que é um médico, está lá dentro da UTI, a pessoa está morrendo, eu falei assim: olha, eles estão pedindo para te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o judeu fizer isso, que não é cristão, está batizado, porque é em nome da igreja. Não é a pessoa que batiza, é Cristo que faz. Então, em nome da igreja se faz. Então, aqui a gente entende a grandeza da profissão de fé, pertencer a Deus, confessar a fé em Deus. A confissão da fé é dar testemunho dessa fé. E isso é a grande dificuldade da nossa vida, dar testemunho da fé. Como podemos dar testemunho? Que nós somos cristãos carregando a cruz? Ótimo. Somos cristãos indo na missa todo domingo? Maravilha. Que confessamos no mínimo uma vez por ano. Isso é coisa de vagabundo. Tem que ser pelo menos uma vez por mês, tem que ser. No mínimo. Então, confessar. Pecou gravemente, tem que se confessar. Como é que vai acumular pecado mortal? Então, assim se professa e se confessa a fé. Custa muito? Claro que custa, dá trabalho para os padres, Então, o que acontece? Mas é isso. Os padres estão aqui para se desgastarem, para morrer por Cristo. E como que morre? Acho que é sentado no confessionário. Então, a santa, tem uma santa, Santa Catarina de Bolonha, coitadinha. Ela está com as relíquias dela, ela está de corpo inteiro ainda, está incorrupta, mas fizeram ela sentada. Então, ela está lá em Bolonha, sentada assim. Meu Deus, se eu morrer sentado, nem descansa em paz. Então, mas está lá, Então, mas serviu a Deus, confiou em Deus. Talvez essa postura de atenção, de escuta, de ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus. Portanto, os sacramentos da fé, a segunda parte do catecismo vai falar desses sacramentos. A primeira é a profissão de fé, dar testemunho, encontrar esse tesouro através do batismo, através dos ensinos de Nosso Senhor. Depois, os sacramentos da fé, que são esses sacramentos
primeiro celebrados na liturgia da igreja e particularmente através dos sacramentos. Vivemos pela liturgia da igreja a nossa vivência pelos sacramentos. Quando confessamos, voltamos ao primeiro amor, como diz São João. Quando somos batizados, inseridos na vida de Cristo. Quando comungamos, estamos em comum acordo com a vontade de Deus. Deus queira que seja assim. Porque nem sempre algumas pessoas que comungam com adesão à vontade de Deus, não comungam da vontade de Deus. Porque pensam, eu amo a Deus, mas está traindo. Eu amo a Deus, mas está roubando. Eu amo a Deus, mas está fazendo uma coisa errada. Então não está em plena comunhão com Cristo. Por isso, comunga a sua própria condenação, de São Paulo. É por isso que a liturgia é, na verdade, uma manifestação externa a todos nós do nosso amor e adesão a Deus. Por isso somos chamados a aderir à vontade divina, através dos sacramentos e da liturgia. A terceira parte é a vida de fé, que precisamos entender. O fim último do homem, criado à imagem de Deus, é a bem-aventurança. Se unir tanto a Deus que os nossos atos vão se configurando à vontade divina. Vamos aderindo ao amor de Deus. Não é só rezar para ser cristão. É preciso deixar a mentira, o orgulho, a vaidade, a gula, a inveja, a avareza, a luxúria, deixar essas coisas de lado, que são inclinações naturais do homem por causa da sua condição de pecador. Somos pecadores e precisamos fugir. O que nos faz fugir dessa nossa inclinação que é natural é a adesão à vontade divina, porque só a graça de Deus para nos tirar desse estado. E como tira? Na procura, no conhecimento e no amor. Porque hoje conhecemos a Deus, estamos em estado de graça, confessamos, participamos da Santa Missa, ganhamos até as indulgências plenárias de todas essas piedades, de todos esses atos. Sim, mas amanhã é outro dia. Se nós não tomarmos cuidado, começou tudo de novo o pecado. Aí foi em estado de graça, que maravilha. Aí no outro dia de manhã era domingo, era para acordar cedo, perdi o horário, perdi a primeira missa. Agora que confusão, perdi a segunda. Meu Deus, eu devo ir na terceira. Pronto, já acabou toda a graça. Ficou a vida desgraçada. Então o que acontece é isso, vamos perdendo a graça, e perdemos de verdade. Bastou um ato de preguiça, de desordem, pronto, já perdeu toda a graça que tinha. Assim, lutamos para viver nessa adesão à graça. E o desdobramento dos 10 mandamentos de Deus são essa conversão contínua da nossa vida. Por que os 10 mandamentos? São ordens, são mandatos, até negativos: não fazer, não roubar, não matar, não fazer isso, não pode nada, meu Deus do céu. Sim, não pode o pecado. Coisa boa pode, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, ser bom filho, boa filha. Isso pode, isso não é pecado. Então, o lado bom tem, mas o lado ruim que temos que evitar, que é uma tentação. Lá antes do cristianismo, já se vivia, mesmo entre os judeus e entre os gregos, que acreditavam em muitos deuses, era uma confusão total, mas acreditavam em muitos deuses e queriam a perfeição humana. Aqueles homens entendiam que o princípio do conhecimento do ser humano, o princípio racional do ser humano era o bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar. O bem e o mal são uma luta contínua. Mas o mal existe, sim, dizem alguns filósofos. O mal é uma privação de bem. Quando é o mal? Quando você devia fazer bem e não fez. Na verdade, o mal é um egoísmo. O que é o egoísmo? Você não fez pelo outro o que deveria ter feito. Você não fez a Deus o que deveria ter feito. E fez aquilo que queria por prazer. O prazer te afundou e te levou ao egoísmo. Então é essa luta, desde antes do cristianismo. Já os judeus e os gregos já viviam isso: o bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar. Assim devemos fugir do mal. E a gente sabe o que é mal. Por quê? Porque está escrito no nosso coração. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à perfeição e à bem-aventurança. Por isso o nosso coração, como diz São Paulo, está inquieto enquanto não repousa nesse amor. Enquanto não amarmos, é porque não conhecemos e porque não buscamos, não procuramos. Procurar, conhecer e amar. Assim, a oração na vida cristã é tão importante. Aqui, para continuarmos
no prólogo, existem algumas indicações práticas sobre esse estudo e o uso do catecismo. Bom, ele é sintético, né, porque fala toda a fé. Não é tão sintético assim, ele é enorme. Mas o que acontece é que ele fala, resume todos os mistérios, todas as situações, né, ao qual o cristão deve viver e a luta que ele deve para aderir à vontade de Deus. Existem algumas adaptações naturais, aqui ele vai falar de citações e tal. Então vamos agora para a primeira parte do catecismo, né, o parágrafo 26, que é a profissão de fé. Aqui, eu vou tentar fazer essa parte rápida. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, que foi criado por Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, de encontrar a verdade e a felicidade, que não cessa de procurar, porque para a felicidade e a verdade fomos criados. Enquanto não há verdade, estamos inquietos. Enquanto não encontramos a felicidade, que é Deus somente, não tem outra coisa. Outra coisa é enganação. Não é, se não for Deus, não é felicidade. São alegrias, mas não é felicidade. Por isso, somos chamados a isso, a uma união íntima e vital com Deus. Pode ser esquecida e ignorada muitas vezes, né, explicitamente. Se nós não buscarmos a Deus, seremos os mais infelizes. Mas às vezes, essa verdade revelada com tanto amor, dando a própria vida e ressuscitando por nós, muitas vezes é rejeitada explicitamente pelos homens. Por quê? Porque há nos homens uma revolta contra o mal no mundo. Quando alguém, outro dia desses, veio uma pessoa e disse, né, para o padre, eu acho que eu não amo mais a Deus. Por quê? Porque eu fui no hospital do câncer e eu vi criancinhas tão inocentes, pequeninas, sofrendo tanto, e já no estado terminal, que não tem mais chance, os pais sofrendo, todo mundo destruído por causa de uma doença. Onde está Deus? Por que Deus não salva? E por que agora a guerra? Por que tanta morte? Onde está Deus? Quer dizer, colocando a culpa em Deus, quando na verdade a condição humana é encontrar-se com Deus na vida presente ou na vida futura. Na vida presente, amando, servindo, e na vida futura, morrendo. Por isso, fomos feitos para Deus, fomos feitos por Deus e para Deus. Por isso, há uma revolta no mundo, né? Uma certa ignorância, porque não conhece a verdade, uma indiferença religiosa, as preocupações com as coisas do mundo, com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, dos católicos que dão mau exemplo, até dos bispos que falam besteira, dos padres que não correspondem ao amor de Deus, dos casais que não se amam de verdade. Isso tudo são coisas que fazem as pessoas se afastar de Deus. Filho que vai na missa, mas não ama os pais. É incoerência, porque vai na missa, se é para viver a fraternidade e a caridade e a partilha, porque não está convivendo com eles. Ah, mas é porque eles são muito miseráveis e pecadores. Sim, mas Deus morreu por todos, como começou aqui o catecismo. Não podemos negar e esquecer nenhuma dessas frases, porque isso é o mistério da nossa fé. Por isso existem as pessoas que rejeitam o conhecimento, por algum motivo, revoltas, né, preocupações, né, maus exemplos, né, e finalmente a atitude do homem pecador, né, com medo e se esconde de Deus. Não foi isso que fez Adão, depois que mentiu, depois que fez o que era errado, que não era para ter feito, o que ele fez? Se escondeu, fugiu do chamado de Deus. Deus chamou Adão, ele se escondeu. Por que se escondeu? Pecado. O pecado faz a pessoa se esconder. E assim, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, diz o Salmo 105. Alegrar-se o coração dos que buscam o Senhor. Por quê? Porque ali vamos encontrar a felicidade. Exige o homem todo o esforço da sua inteligência, né, e a retidão da sua vontade, um reto coração para encontrar a Deus. Temos que corrigir a nossa vida. E como corrigimos? Quando olhamos para Deus, quando procuramos todos os dias, quando conhecemos a vontade de Deus para nós. E qual é a vontade de Deus? Que amemos, que perdoemos, que nos sacrifiquemos pela nossa família, que saibamos dar bom testemunho, ser verdadeiros, não admitir o erro. Não precisa brigar com os outros, né? A vontade, né, que a gente tem às vezes é de brigar com os outros por causa dos erros, né? Mas chegamos a Deus. Mas existem as pessoas que por algum problema, né, indiferenças, revoltas e outras coisas, não querem ouvir a Deus. Mas para esses também Deus morreu.
E Deus quer que todos se salvem, até esses. Como pode chegar a salvação para eles? O catecismo vai dizer, pegando São Tomás de Aquino, existem para aqueles que não acreditam na revelação, na fé revelada por Deus Pai, ao Antigo Testamento, na fé revelada em Jesus Cristo nosso Senhor, na fé revelada pelo Espírito Santo, que continua inspirando os corações à verdade, ao amor pleno, e essa verdade que vai sendo anunciada, ainda que não acreditem na Trindade Santa, existem 5 vias para chegar até Deus. São Tomás de Aquino vai colocar essas 5 vias. O primeiro é o movimento das coisas. Quem criou tudo? Existe aquela teoria do Big Bang, né? Para que criaram a teoria do Big Bang? Para negar Deus. Então a teoria do Big Bang é uma negação de Deus. O que eles falam? Houve um momento em que havia uma massa e que essa massa entrou em colisão e aí uma grande explosão que criou todas as galáxias e todas as coisas, e as coisas todas se desenvolveram, apoiados na lei de Darwin, né, que tudo tem uma evolução. Então aí, apoiados em Darwin, eles foram um pouquinho mais, né? Só que eles se esqueceram de alguma coisa. A igreja sempre proclamou que Deus é o Criador do céu e da terra. Deus criou todas as coisas dele, todas as coisas foram criadas e para ele todas elas têm um fim. Então o fim último nosso é Deus, porque o começo nosso foi com Deus. Ainda que não acreditem nisso, ainda assim todas as coisas foram criadas por Deus. Mas não acredito que Deus exista. Tá bom, então você acredita na teoria do Big Bang? Acredito. Então vamos lá. Para ver uma explosão precisa de 3 coisas. O que precisa? Alguém tem algum químico aqui? 3 coisas precisa: matéria, combustível, no caso da galáxia não era oxigênio, mas precisava de gases, que são oxigênio, ou algum outro gás que seja inflamável. Precisa de 3 coisas para ver uma explosão. Quem criou essas 3 coisas? Nem os químicos, nem os físicos, ninguém explica. Então a questão é essa. Então, até mesmo na criação de todas as coisas há um Criador. Quem criou tudo isso? Deus. Não admito, tá bom, então não admito, então vamos para a segunda via para chegar até Deus. A causa eficiente das coisas. Quais são as causas das coisas? Por que existe o plástico? Porque existe o petróleo. Por que existe o petróleo? Porque os animais morreram. Por que os animais morreram? Porque existiram. Porque os animais existiram. Então você vai voltando, você volta em tudo e se descobre. A causa e o efeito. Tudo tem causa e efeito. Então as causas e os efeitos do mundo provam que existe alguém que começou tudo. A causa de uma coisa, o efeito de uma coisa é a causa dela, e vice-versa. Então, a segunda via para chegar ao conhecimento é exatamente essa contingência, uma causa e efeito. Também a questão da ordem, tudo tem uma ordem. Por que existe a ordem dos animais? Existe a cadeia, né, uma espécie dos felinos, uma espécie dos caninos, uma espécie de não sei o quê. Por que são espécies? A espécie humana, a espécie de não sei o quê. Tudo tem uma ordem, e cada ordem, cada um recebe, nessa ordem nela tem uma lei natural, que é igual para todos. Existe uma tribo que é carnívora, existe uma tribo que não é, mas quando as duas se encontram, o que acontece? O que é carnívoro, se fosse comida pela outra, não ia querer. Então pronto, então eles deixam de ser, porque eles veem uma possibilidade melhor de agir do que essa forma. É melhor comer os outros animais do que comer a si mesmo. Pronto, então o que acontece? Começam com a convivência a mudar também, porque há um ponto em comum na espécie humana. Foram criados por Deus. Então, nessa ordem e na beleza das coisas, a outra forma de chegar até Deus é a beleza das coisas. Por exemplo, a gente vê um bicho peçonhento, ai que nojo, ai que bicho horroroso, né? Ai que coisa horrorosa. Mas qual é o sentido dele na natureza? E existe a beleza das coisas. E qual é o sentido da beleza das coisas? A perfeição delas. A perfeição dos seres humanos, poderíamos dizer assim, a perfeição da beleza são as crianças, tão encantadoras, tão meigas, né, tão bonitinhas, mas são limitadas, não andam direito, não falam direito, não ouvem direito, não fazem direito, tem limitações, mas são os mais bonitinhos, né, são as mais perfeitas. Depois vai crescendo, vai se aperfeiçoando um monte de coisa, vai ficando bom nas outras coisas, mas ruim em tantas outras. Perde a inocência, perde às vezes algumas características que a criança tem mais do que os adultos. Tudo é uma evolução, tudo tem uma beleza, o sentido da beleza do mundo, a perfeição. Então, a perfeição, ainda que haja limitação na nossa vida, né? A limitação de cabelo, de altura, né?
Então a massa muscular e a massa gorda, então a gente tem, né, aqui do lado estão os pneuzinhos, né? Então o que acontece é que a gente vai crescendo, então a gente distingue o que é a beleza e o que não é a beleza. Então onde está a perfeição? Só que a perfeição, muitas vezes, não a do mundo, a que todo mundo faz, exige tanto esforço e tanta academia que depois a pessoa também fica bela por fora e o joelho e a coluna e as coisas tudo pobrejam. Então o que acontece? Qual é a perfeição do ser humano? Qual a perfeição do mundo? É Deus. Então a perfeição é ao qual ela foi criada, por isso ela tem a sua perfeição na sua espécie, naquilo que ela é. Então isso são os graus de perfeição das coisas e a origem de todas as coisas e o fim último do universo. Qual que é? Um dia foi criado, um dia vai acabar. O sol vai acabar um dia, sim, com tanta explosão, com tanto fogo lá, está consumindo, está sendo consumido, um dia vai acabar. Um dia acaba a matéria dele, pronto, o que vai ser de nós? Por isso estamos sob a guarda e sob o amor de Deus. Então o que acontece é exatamente isso: o homem, com a sua abertura à verdade e à beleza, com o seu senso do bem moral, o bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar, com a sua liberdade de querer amar a Deus, querer o bem das pessoas, essa voz da consciência do homem, essa sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Dessas aberturas percebe sinais da sua alma espiritual, como semente de eternidade, que leva dentro de si, como irredutível, como irredutível segundo a vontade de Deus. Então ele se encontra a perfeição na vontade de Deus. Criou o homem para amar, criou o homem para ser amado. Então essa é a vocação do homem. Ele encontra a verdade em Deus. A verdade nos libertará, porque nos faz encontrar a ordem, a beleza, o fim último, a causa, os efeitos dos nossos atos, da vida do mundo, de todas as coisas, e nelas vamos encontrando o amor de Deus. Assim entendemos a vontade de Deus. O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos, nem em seu princípio primeiro, nem em seu fim último, nada mais, nada menos do que a vontade de Deus. Ali está a origem sem fim de todas as coisas. Essas vias que nos fazem conhecer a Deus, mesmo quando o homem não quer acreditar, todas elas nos levam a uma realidade, a causa primeira e ao fim último de tudo, que todos os homens são chamados por Deus à perfeição, o bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar. Isso é o princípio do ser humano. Existe o mal é uma privação do bem. O mal eu devo evitar. Por que o mal? O mal, na verdade, é quando eu não posso aderir à vontade de Deus, mas faço só a minha vontade, o egoísmo. Aqui não é a aula de teologia moral, mas para que vocês entendam. Alguns afirmam: Deus viu tudo e viu que era bom, então o mal não existe. Claro que o mal existe. Como que ele existe? Ele existe na privação do bem, mas ele existe porque o que acontece? Quando uma pessoa trabalha e faz a caridade com o seu salário, ajuda a família, ajuda a sociedade, ajuda o país, ajuda todo mundo, então ele faz um bem para a sociedade. Mas aí vem o ladrão e rouba tudo. Quando o ladrão vem e rouba tudo, o que ele fez? Para a sociedade, qual é o nome disso? É o mal. Então ele fez o mal. Na cabeça do ladrão, como é que funciona? Eu vou fazer o bem só para mim. Então ele tira o que é do outro. Então, na verdade, o que é o mal? O mal, na verdade, é o bem particular. Então sempre acontece um bem no mundo. Só que quando o bem é para todos, é a vontade divina. Quando o bem é só para uma pessoa, é um ato egoísta. Por isso ele é um bem só para ela, mas não é para o resto. Por isso a gente distingue o que é pecado. O pecado é quando você priva as pessoas de um bem absoluto, que você adquire só bem para você. Por isso, um ladrão é aprisionado, ou deveria ser, aprisionado, porque ele deve ser privado daquele mal que ele pode fazer aos outros, não, daquele bem que ele não faz para os outros. Então ele tem que ficar recluso por uma penitência, uma penitenciária, para ele compreender que a privação da liberdade foi o que ele fez com os outros. Ele privou os outros de um bem. Como ele privou os outros de um bem, ele vai ser privado também de um bem. O que é a cadeia? É o castigo? Não, é uma escola de educação. Só que nem sempre funciona.
Esse é o problema. Quando Deus castiga, então, Ele está te privando de um bem? Não. Ele está te colocando em um lugar em que você sente o mal que você pode ter feito aos outros. Por isso, quando eu faço o mal, a tentação do mundo é devolver e pagar o mal com o mal. Mas o que Cristo pede para mudar o mundo? Que eu pague o mal com o bem. Essa é a diferença. Então, somos chamados a isso. Existem em nós, os homens, no parágrafo 35, as faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de Deus, de um Deus pessoal. Então, o homem tem capacidade para conhecer a Deus. Primeiro tem as 5 vias, que São Tomás afirma, mas tem também a fé revelada. Se é pela fé revelada, mais fácil. Se são pelas 5 vias, vai chegar a conhecer a Deus, a verdade e o bem. Porque a verdade e o bem é o que é o mais íntimo do ser humano. A verdade é o que ele quer aderir, e o bem é o que ele mais precisa. Por isso, Deus é a verdade e o bem, e é a ordem, e a causa e o efeito de todas as coisas. Por isso, somos chamados a essa perfeição, e o catecismo quer ensinar exatamente esse caminho. Temos capacidade. Quando diz faculdade, a faculdade que o ser humano tem são as suas potências. O ser humano tem a capacidade de fazer muitas coisas. Pode ser atleta, sim, se o físico permitir. Pode ser um PhD, um mestre, um doutor, pode, basta estudar. Ele tem capacidade para tal. Todo ser humano tem. Ele pode aprender uma língua, pode, basta estudar. Pode aprender uma profissão, uma coisa física e manual, pode aprender tudo. O ser humano é capaz de tudo. Mas mais do que isso, a capacidade, a faculdade do homem de conhecer a Deus é infinita, porque ele foi criado e o fim último dele é para Deus. Por isso, o seu coração está inquieto enquanto não repousa em Deus, diz Santo Agostinho. A inquietude da nossa vida é porque minha vida é tão ruim, porque as coisas não andam tão bem, porque parece que tudo está difícil, porque minha vida não está configurada de Cristo. Esse é o problema. Quando há uma dúvida, quando há uma tristeza, quando há uma angústia, é porque a minha vida não está andando conforme a vontade divina. Por isso há essas inconformidades. Quando perco um ente querido, fico triste, porque eu não me conformei que Deus chamou essa pessoa que eu amo para o céu. Por isso a minha tristeza, por isso a minha angústia. A minha infelicidade, não encontrei a pessoa amada, então eu sou infeliz, Deus me ama, Deus me quer, então vem revoltas e outras coisas mais. Não, na verdade, olha, se olhar por outros olhos, Deus te ligou de um monte de traste, por isso você está assim. Então, é assim, e se encontrou uma pessoa que é um traste, Deus queria que você se santificasse com esse traste. É isso que funciona. Essa é a vontade de Deus, não tem outra. Até porque quem escolheu foi você. Não tem como solucionar alguns problemas da vida. Então, outro dia desse veio a mulher, brincou e falou assim: Padre, eu não sei o que fazer com meu marido, eu já não aguento mais ele faz isso, não aguento mais, eu não sei, mas eu não posso separar, porque não é vontade de Deus. E assim, continua firme, vai lá suportando, aguentando, trata melhor ele. Não dá, é impossível. Eu falei assim: quem escolheu ele? Eu. Você estava louco? Não. Então é isso, deve ser um homem bom, só que você não está olhando mais porque é bom, está olhando só porque é ruim. Então é isso, quando olhamos para as coisas ruins, ficamos amargos. Quando olhamos para Deus, as coisas começam a mudar, porque Deus permitiu. Agora caiu e sorriu. Se machucasse, ia chorar, ia ter colo, ia ter consolo. Então é isso, o que importa é aquilo que vamos fazendo para aderirmos à vontade de Deus. Por isso, é uma certeza, essa luz, a Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Podemos conhecer a Deus, mesmo se não tivesse se revelado, os homens poderiam, basta ver algumas religiões. Algumas religiões têm pontos em comum, por exemplo, sacrifício, oração, perfeição. Então muitas outras religiões, muitas outras crenças têm lá no fundo algum sentido, que é da criação divina. Deus nos chamou à perfeição, Deus nos chamou à bem-aventurança. Então todos querem ser bons, todos querem a verdade e o bem, só que os caminhos muitas vezes não são os mesmos, são escolhidos de forma errada. Por isso somos
convidados a viver essa imagem, a capacidade de, por ser criado à imagem de Deus, somos capazes de conhecer a Deus. Por isso procuramos, por isso conhecer a Deus é o princípio do nosso amor. Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a igreja exprime a sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens. Somos chamados a transmitir o amor de Deus aos outros, talvez não com palavras, mas com uma vida mais alegre, uma vida de luta contra as nossas misérias e os nossos pecados. O que em mim não agrada a Deus? Eu preciso jogar fora. É isso que o catecismo está dizendo. Encontrar-se com Deus, caminhar com Ele. Os apóstolos caminharam 3 anos, foram moldados por Deus até o ponto da ressurreição, que houve uma grande transformação, uma graça extraordinária. Quando a graça extraordinária vai nos mudar? Quando caminharmos muito tempo com Deus, quando na verdade conhecermos melhor a Deus, quando na verdade o quisermos amar de todo o coração. E aqui entendemos que é um diálogo, né, entre as religiões. Sim, pode até haver um diálogo que é chamado de ecumenismo, mas a única salvação é Cristo. Não tem outro nome dado aos homens na terra pelo qual possamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Outras religiões fazem metade do caminho, mas não chegam à salvação se não aderirem a Cristo. Isso afirma o catecismo. Elas podem até ter sementes do verbo, mas não o verbo completo e não uma adesão ao corpo místico de Cristo. Então essa é a diferença. Podemos até dialogar com outras religiões, mas a verdade não podemos abrir mão dela. E a verdade está na Igreja Católica, não, no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Uma vez que o nosso conhecimento de Deus é limitado, também é limitada a nossa linguagem sobre Deus. Por isso, quanto mais conhecemos a Deus, mais o amamos. Os santos descobriram que palavras não podiam exprimir aquilo que era Deus, porque Deus Todo-Poderoso não pode ser compreendido na nossa razão humana. Pela razão chegamos a Deus, mas a compreensão total de Deus é impossível para o homem. O homem não pode abarcar toda a verdade no seu pensamento, morreria. Então o que acontece é que os santos são esse exemplo para nós. Apesar da nossa limitação, apesar da nossa fraqueza, apesar das nossas misérias, somos chamados a conhecer e amar e servir a Deus. E os santos são esse exemplo. Uma certa analogia. Eles também erraram, também pecaram, mas chegaram mais perto de Deus. E como chegaram? Aderindo, buscando, conhecendo e amando. Como se ama? Provando o nosso amor, aderindo à vontade de Deus. Qual é a vontade? Senhor, seja feita a tua vontade. O que fez Nossa Senhora? Faça-se em mim segundo a tua vontade. E Cristo, antes da cruz, Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. E qual é a vontade de Deus para nós? Que os homens se salvem e que conheçam a Deus. Conhecer a Deus é o princípio da nossa salvação. Por isso, fazer essa escola da fé é conhecer um pouco mais a Deus, e vamos aderindo pouco a pouco. Então depois que a gente conhecer aqui, chegar no fim do catecismo, estamos todos salvos, vamos compreender todos os mistérios de Deus? Sim e não. Sim, porque vamos conhecer, não porque não abarcamos toda a verdade. Mas então vamos desistir? Claro que não. Continuar para conhecer. As criaturas, todas elas, trazem em si uma certa semelhança com Deus, né? E por isso podem chegar a conhecer a Deus. Deus transcende a todas as criaturas e quer se dar a elas. Entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre elas uma ainda maior dissemelhança. Então há uma distância, uma discrepância muito grande entre a grandeza e a perfeição e a bem-aventurança de Deus e a nossa luta por colocar isso em prática. Há uma distância muito grande, mas para que ninguém desanime, não podemos aprender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é. O que Deus? Deus é o mal? Não. Deus é ruim? Não. Deus abandona a gente? Não. Deus é fiel. São alguns termos que a gente pode conhecer a Deus, e a gente pode afirmar mais o que Deus não é do que o que Ele é, porque o que Ele é, nós até sabemos mais ou menos o que a igreja propõe, mas conhecer plenamente, não. Por isso nunca vamos desanimar de buscar a Deus.
buscar a Deus constantemente, né? E aí não podemos aprender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é e de que maneira os outros seres se situam em relação a Ele. Isso vamos conhecendo, entender o porquê, conhecendo mais a Deus, vamos aderindo à verdade e ao bem. E mesmo com a nossa imperfeição, que não somos a perfeição da verdade e do bem, e aquelas pessoas que estão ao nosso lado também não são, né, modelos de perfeição e bem, então sabemos o que não há neles de bom de Deus, mas sabemos o que Deus quer para elas, a salvação, que todos se salvem. Então o que podemos fazer nós para que os outros se salvem? Aderir melhor a Deus, dar bom exemplo, amar mais, perdoar, servir melhor. Assim, a vontade de Deus já está impregnada em nós. Vamos dar testemunho e anunciar. Então, a primeira parte do catecismo, chegamos até aqui o parágrafo 50 do catecismo. Então, até o parágrafo 50, depois se quiserem ler, é muito bonito, mas tem muita coisa que ainda poderia dizer, né? Mas prometi que até as 9. Então, são 9 e 1. Então aqui a gente termina com a Ave Maria. Mas se alguém quiser fazer pergunta, quem quiser pode ir embora depois, mas quem quiser fazer perguntas pode fazer depois. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.